Graças e paz, igreja. Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas, aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Eu nunca entendi isso. Me dava uma agonia quando eu li esse versículo. Gente, coitado dos apóstolos, gente, andando com Jesus. Jesus fala que Lázaro está doente. O que eles pensam? Vamos correr. Jesus para. E ainda se demora 2 dias. E ainda fala, não, essa enfermidade não é para a morte. No versículo 7 diz assim: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Gente, os apóstolos, na maioria das vezes, não entendiam nada. E não é uma crítica, é uma admiração. Eu admiro muito o fato deles não entenderem o que estava acontecendo, porque eles só queriam andar com Jesus. Só estar com Jesus, caminhar com Ele, ouvir o que Ele falava, mesmo que eles não entendessem na maioria das vezes, ver o que Ele fazia, sentir a presença dEle era o suficiente. Mas eles não entendiam o que Jesus estava fazendo. Ai, Senhor, estavam querendo te apedrejar e o Senhor volta para lá? O Senhor quer voltar para lá? Olha a resposta de Jesus. Vê se não dá nervoso. Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. A pergunta não foi essa. Né? Senhor, a gente vai para lá, estavam querendo te matar. E Jesus, não são 12 horas do dia, meu filho. Vamos caminhar, minuto por minuto, hora por hora, de dia. A gente não vai caminhar de noite, a gente vai caminhar de dia. Aí eles, E depois que ele fala isso, ele acrescenta: e Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Aí olha a resposta dos discípulos, versículo 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Está dormindo, está tudo bem. Versículo 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro
morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Mas Jesus não tinha dito que essa enfermidade não era para a morte? E agora Lázaro morreu? Aí Tomé diz assim, versículo 16, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Cara de Tomé falar isso, né? Vambora, vamos lá, vamos morrer com ele. Já que ele vai morrer, vamos morrer com ele então. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. E eu não vou falar disso especificamente. Eu vou falar da pressa que nós vivemos. Lélia postou umas frases de uma influencer chamada Evelyn Rodrigues, que é cristã, não tenho a menor ideia de quem ela seja, mas aí me impactou muito. E aí eu fui ler com calma e eu vi que as frases ela deu os créditos ao pastor que escreveu, e eu fui lá na postagem do pastor Renan Nossi, um jovem, novinho. E aí eu peguei algumas imagens dele. Pode colocar uma para mim, por favor? Quem vive correndo passa direto pelo que importa. Porque viver a vida na velocidade 2 vezes não vale a pena. Pode passar. Mas a pressa não é sinônimo de propósito. Jesus não correu nem para ressuscitar Lázaro. Hoje as coisas estão numa velocidade, né? A velocidade está importando muito. Os vídeos são curtos e eles precisam ser curtos porque quanto mais rápido você vê, mais vídeos você vê. Então eles precisam ser rápidos. Hoje a gente escuta áudio em velocidade 2 vezes, porque a gente está com pressa, né? A gente não quer mais ligar para ninguém, porque ligar é mais demorado. Manda áudio, não é? Manda áudio. Estamos vivendo com muita pressa. E Jesus nos chama a caminhar com ele. Evangelho não é sinônimo de pressa. Se você quer viver com pressa na sua vida, você pode viver, tá? Mas a gente quer falar aqui que o Evangelho não é sinônimo de pressa. Propósito de Deus não tem a ver com pressa, com ansiedade, com pressão, com resultados, com performance. Evangelho é caminhada, dia após dia. Jesus mandou a gente negar a nossa cruz e segui-lo dia após dia. Não foi? No Salmo 90, versículo 12, o salmista diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. E a gente ultimamente está contando os anos. Ou semestres. Meu Deus, já estamos em agosto. Esses dias era o Natal, não era? E quando a gente pisca já é o Natal de novo. E estamos esquecendo de contar os nossos dias. Os anos estão voando, mas não podemos esquecer de contar os nossos dias, de chegar ao final do dia e saber o que a gente fez, e chegar ao final do dia e saber que a gente não saiu do propósito do Senhor, que a gente caminhou com Ele naquele dia. Independente se a gente estava trabalhando, se a gente estava cuidando dos filhos, né? Que na igreja uma leva de criança, né? Bênção.
criançada. Aí você vê só as mães correndo atrás das crianças pequenininhas. Essas mães vivem numa correria. Como mães, como mulheres, mas como filhas de Deus, elas precisam desacelerar e caminhar com Jesus. Amém? Passa o outro, por favor. Nem Jesus viveu correndo e olha que ele tinha o mundo inteiro para salvar. Você não foi chamado para velocidade. Você foi chamado para viver o ordinário de forma extraordinária. Eu me preocupo muito quando a gente fala ordinário aqui na igreja, que às vezes eu não sei se todas as pessoas sabem que ordinário se trata de dia a dia. Porque também a gente usa ordinário para ser ordinário, né? Para xingamento. E nesse caso não é xingamento. O ordinário aqui está falando de dia a dia, né? Você não foi chamado para viver o dia a dia, né? O ordinário, você foi chamado para viver o ordinário de forma extraordinária. Mas é o dia a dia, é um dia de cada vez, caminhando com Jesus. Jesus não tinha pressa. Gente, eu já peguei pensando isso. Se eu fosse Jesus, chegasse aqui, gente, que agonia ter que ver todas aquelas pessoas doentes, eu ia querer curar todo mundo. E Jesus tinha que se conter, ele não podia curar todo mundo. Ele tinha que se conter. Então ele ia caminhando. E conforme ele ia caminhando e vivenciando as histórias, e as pessoas vivendo e tocando, chamando a atenção dele, e ele se relacionando com as pessoas, ele ia curando, outras ele ia perdoando, outras ele ia somente salvando. Algumas procuravam cura e ele perdoava o pecado, porque aquilo ali é o que aquela pessoa mais precisava. Então, essa pressa toda que nós estamos vivendo na vida secular não pode ser refletida na nossa vida espiritual. Temos que desacelerar e caminhar. Jesus não tem carro elétrico, nada disso. Ele continua caminhando. E a gente tem que descer e caminhar com ele, dia a dia. Evangelho é caminhada. Como nós fomos chamados antes de ser chamados de igreja? Nós éramos chamados os do caminho. Antes de sermos chamados igreja, nós fomos chamados os do caminho. E precisamos continuar caminhando. E hoje me impactou muito essa questão dos apóstolos caminharem com Jesus sem entender quase nada. E nós queremos entender tudo. Nós queremos que Deus nos explique tudo. Queremos respostas para ontem. E por quê? Por que nós somos mais importantes? O que nós achamos que temos que ter respostas hoje? A gente tem que aprender na simplicidade dos apóstolos que mais importante de tudo é caminhar com Jesus. Mesmo que a gente não entenda nada, mesmo que ele fale uma coisa que a gente não entendeu nada, a gente precisa admirar a beleza do que ele falou. A gente tem que olhar um para a cara do outro e falar assim, nossa, olha que lindo. Ele falou, não são 12 as horas do dia. O outro, que lindo que ele falou. O que isso significa? Eu não sei. Mas é bonito, né? É lindo, porque foi ele que falou. E isso enche o nosso espírito. Aí daqui a pouco, ao longo do dia, a gente vai entendendo, ele estava falando que a gente tem que ser mais calmo, que a gente tem que viver hora por hora, que a gente não pode ser ansioso. E aí o Espírito vai digerindo aquela palavra de Jesus. Mas a maioria das vezes, na hora que Jesus nos responde, a gente não entende. Na hora que Jesus faz um milagre, a gente não entende.
Às vezes a gente pede um milagre e ele faz outra coisa, a gente não entende. E a gente nós precisamos nos submeter ao fato de que Ele sabe o que está fazendo. O que nós temos que fazer é desfrutar dessa caminhada. Porque se os apóstolos olham um para a cara do outro e falam assim, eu que não vou para lá morrer. Eu, hein, estou entendendo é nada, vamos ficar por aqui. Deixa Jesus ir lá para o velório de Lázaro, a gente fica por aqui. Eles não iam presenciar a ressurreição de Lázaro. Eles não iam ver aquilo. Mas eles foram, sem entender nada, eles foram. Quando Jesus disse, tirai a pedra, eles não entenderam nada. Como assim tirar a pedra? Alguém já falou assim, Jesus, mas já está cheirando mal, já tem 4 dias. Tirar a pedra. Eles não estavam entendendo nada e a gente quer entender tudo. Meu irmão, minha irmã, eu quero compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração, é que a gente está esquecendo de desfrutar dessa caminhada com Jesus e está pedindo respostas o tempo todo, está querendo entender o que Ele está fazendo. Senhor, mas por que o Senhor está fazendo? Por que está acontecendo isso no Brasil? Eu não sei, mas o Senhor está aqui. Ele não deixou o trono. O trono não está vazio, Ele está lá no trono. Ele está caminhando conosco? Sim ou não? Isso que importa. Quem está lá, quem deixa de estar. Quantas coisas aconteceram que nós achávamos que ia ser um caos e que Deus nos sustentou, Deus nos conduziu e ficamos nervosos à toa. Amém? Passa para mim, por favor. Se for preciso, recue. Volte no tempo da sua casa, respire com a sua família, tome um café com seus filhos, converse com a sua esposa ou seu marido, olhando nos olhos. Tenha um tempo precioso com Deus. Ele não quer pressa, Ele quer propósito. Pode passar. Volte a passar tempo na sua casa. Respire. Tenha um tempo para Deus. Ele não quer pressa, Ele quer... essa imagem eu amei. Essa imagem foi a... Como é que é? Esqueci o nome da menina. Evelyn Rodrigues, que postou. Falei, ai, Jesus, estou sozinho tomando café, gente. Que vontade que eu tive de sentar ali. E não pelo café, mas porque Jesus estava sentado ali. Eu falei, ele está sozinho, gente. E às vezes a gente deixa Jesus sozinho e sai correndo, porque estamos com pressa. Essa semana, uma pessoa no meu trabalho teve a notícia de que uma amiga morreu e ela começou a chorar, falando assim, há anos que nós estamos falando de marcar um café, e esse café não aconteceu. E agora ele não vai acontecer. E eu não pude dizer nada. Sobre isso, eu não pude dizer nada. Só abracei, consolei. Porque a gente vai deixando para depois, porque a gente está com pressa, a gente vai deixando. E a gente não vê os familiares, a gente não visita os amigos, a gente não visita pessoas queridas. Às vezes a gente lembra de alguém e não ora por aquela pessoa. Lembrou de alguém? Ora, manda uma mensagem, liga, visita. Se não pode visitar, manda. Se não pode passar 1 hora, passa 15 minutos. Não pode passar 15, passa 5. Mas cada fração de tempo é importante.
Porque depois que a fatalidade vem, aí não tem como voltar atrás, não. Aí a gente fica, queria ter feito isso, queria ter feito aquilo. Já passou. Então é hoje, o tempo é hoje de conversar, né? De deixar o celular um pouco de lado, conversar e tomar um café. Se você não gosta de café, o que eu não entendo, mas respeito, né? Tomar o seu chá, o seu suco, né? E conversar e compartilhar da palavra. Às vezes procuramos tanto evangelizar as pessoas e não compartilhamos com as pessoas o que Jesus está fazendo na nossa vida. E esquecemos que isso é evangelizar. Quando nós compartilhamos o que Jesus está fazendo, a gente está evangelizando. Sem evangelizar. Sem falar da Bíblia. Às vezes a gente nem cita nenhum versículo, mas fala de Jesus. Só com uma visita, um abraço, uma oração, um tempo de qualidade. Amém? Aí você vai falar assim, para você é fácil, você é lerda, né? Mas você queria que falasse alguém aqui apressadinho, pregasse essa palavra? Não, né? Não tinha como, não seria coerente, né? Tinha que ser alguém realmente desacelerado. Mas a minha cabeça é acelerada, então essa palavra eu agradeço. Aliás, Lélia e Ellen têm sido bênção na rede de mulheres, têm sido bênção nas redes sociais, que às vezes a gente acha que talvez às vezes elas pensam, vou postar, então, vou postar para quê? Posta, vai abençoar alguém. Se abençoa você, vai abençoar alguém, né? E para mim foi bênção para desacelerar um pouco a minha mente, o meu coração, já que o resto já é desacelerado. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e diga para o Senhor hoje, nessa manhã, Senhor, eu quero caminhar contigo, mesmo quando eu não estiver entendendo nada, só pela beleza de caminhar contigo, de ouvir a tua voz, de ver o que o Senhor está fazendo. Eu quero continuar caminhando contigo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, porque a sua palavra sempre fala conosco. Queremos te agradecer pelo exemplo dos apóstolos que te seguiram muitas vezes, ou a maioria das vezes, sem entender o que estava acontecendo. E isso para nós é importante, porque às vezes queremos entender as coisas e esquecemos que a sua presença conosco é mais importante do que a compreensão daquilo que está acontecendo. A tua presença é a nossa segurança, a tua presença é o nosso conforto, a tua presença é a nossa paz, a tua presença é tudo o que precisamos. Queremos continuar caminhando contigo e cada vez mais, até aquele dia em que estaremos juntos contigo nos ares. Em nome de Jesus. Amém.